Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ESG-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ESG-FIP. E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este 9º episódio. Este encontro tem como tema como as organizações, através das dimensões ESG, estão avançando no contexto da sustentabilidade. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando a vocês também que estão aqui nos acompanhando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês E, Environment, S, Social e G, Governança. Mas podemos falar também ASG, com A representando em português a palavra ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este aqui é o estúdio do Sindiprestem, que é o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que apresentamos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e também nos canais e plataformas da ABRE e do Sindiprestem. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na prática, nos módulos básico e avançado, com a coordenação do professor Lívio Giosa e do professor Augusto Roque, só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. Aqui do meu lado, a Fabiana Feberbaum, diretora de Gente e Gestão da Breton. E aqui no nosso lado também o Emerson Capaz, sócio-diretor da ALEC Consultoria Empresarial. Sejam muito bem-vindos, super obrigado pela presença de vocês. Muito bacana a gente estar aqui juntos nesse diálogo que é extremamente importante. A gente tem visto o quanto a temática está estabelecendo uma nova condição relacional entre as partes envolvidas, sejam públicas ou privadas, e a presença de vocês engrandece muito esse nosso debate. E para isso, Fabiana, por obséquio, se apresente para o nosso público e fale, em linhas gerais, das atividades da sua área de Gente e Gestão da Breton. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigada, Lívio. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Prazer, obrigada por ter me convidado para falar de um tema que, para mim, é muito apaixonante. Bacana. E me apresentando, eu sou a Fabiana, diretora de Gente e Gestão na Breton. Então, eu cuido das áreas de RH e processos na Breton. E cuido também dessa parte que a gente tem desenvolvido há um tempo, de sustentabilidade, e agora a gente está criando oficialmente essa área de ESG na Breton. Fala um pouquinho da Breton também, Fabiana, só para a gente ter uma ideia geral da empresa. A Breton é uma empresa de 55 anos, uma empresa no setor de varejo moveleiro.
Hoje a gente está muito estabelecido, começamos em São Paulo, hoje a gente tem loja em praticamente o Brasil inteiro. A gente abriu uma rede de franquias, até o fim do ano a gente vai ter 10 franquias. A gente conseguiu se posicionar como referência na área de mercado moveleiro de alto padrão. A gente tem também a nossa indústria e é isso. Muito bom, muito legal, Fabiana. Emerson, super prazer estar com você aqui, nossa amizade de tantos anos. Se apresente também para o nosso público e fale um pouquinho da sua trajetória pública e privada, que é cheia de emoções, né? Lívio, obrigado pelo convite, um prazer muito grande estar com você e com a Fabiana aqui. Realmente, esse diálogo ESG, nesse momento, é um diálogo extremamente importante e relevante. Todas as empresas do Brasil estão tratando desse tema. Eu queria agradecer também a FIP, a ABRE, o Sindiprest, por nos dar aqui a casa para podermos fazer essa gravação. E contar um pouquinho da minha história, né? Uma história empresarial que, na verdade, começou no setor de brinquedos, né? Uma fábrica criada e fundada pelo meu pai, lá em 1955. Depois de formado, eu assumi a presidência da empresa no setor de brinquedos. Nós criamos lá no setor de brinquedos, ainda em 1988, a Brinque, né? E a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que não existia. Na verdade, a Fundação Abrinq foi o primeiro histórico passo da responsabilidade social empresarial que não existia naquela época. Exemplo, né? O primeiro exemplo. Quando você falava em responsabilidade social empresarial, você falava, ué, que isso? Sim. Nem sei o que significa. A gente falava no PNBE depois que veio em seguida, que era importante o cidadão empresário, não só o empresário. O empresário tinha consciência social, amplitude social, entendia aonde a empresa estava inserida. Daí eu tenho uma carreira de longos anos aí, presidente de sindicato, fui candidato ao presidente da Fiesp em 92, da Fiesp fui chamado pelo Mário Covas para ser secretário de Estado, daí fui deputado federal de 98 até 2002, e agora voltei para a área empresarial. Então eu estou militando na área de ESG por conta de estar trabalhando há 6 anos na GD Solar, que é a maior empresa hoje de implantação de parques solares no Brasil. Então esse tema ESG é um tema muito importante e caro para mim, e aí eu vou explicar um pouco como é que eu vejo essa questão hoje. Muito bacana, Emerson. E essa tua trajetória, eu posso te dizer que eu tive a honra e a oportunidade da gente estar muito próximos desde 87, né, com a criação do PNBE, acompanhar a tua carreira, acompanhar tudo que você desenvolveu, não só em torno dessa visão cidadã empresarial, mas construindo um diálogo novo entre empresários, cidadania e organismos públicos, dando uma nova clareza a essa compreensão, deságua agora nessa tua outro olhar, né? E que vai ser bacana a gente trocar experiências entre você e a Fabiana e a gente aqui construir o diálogo mais do que necessário sobre o tema. E é claro, estabelecer desde já, todos aqueles que estão nos acompanhando, sobre essa visão da pauta da sustentabilidade, que a gente estava até conversando, né? Que a terminologia começa a transformar para regeneração, para recuperação, são novas práticas, novos olhares, mas a dimensão sobre o reconhecimento do tema é algo extremamente expressivo. Eu posso tomar a liberdade aqui de dizer um pouquinho da minha trajetória, né? Eu me lembro que em 2004 eu escrevi pela primeira vez um artigo no Estadão sobre sustentabilidade. Ninguém entendia nada sobre a questão. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Al Gore e me tornar um dos 5 interlocutores mundiais do Al Gore, isso foi em 2007, mais ainda essa tese começava a tomar vulto e um entendimento ser estabelecido por todos os mecanismos, seja de mercado ou muitas vezes também pelas percepções públicas. Mas o que mais surpreende é que nos últimos 4 anos o tema entrou absolutamente na pauta e na agenda, seja dos líderes mundiais, dos presidentes das nações, seja das organizações, pressionadas por várias ações que estão ocorrendo no mundo. E isso faz com que haja um maior nível de consciência. Esse nível de consciência está lá estabelecido
pelas boas práticas, sejam práticas individuais, sejam práticas profissionais, sejam práticas empresariais, que agora começam a ser estabelecidas com uma dinâmica muito mais fortalecida no ambiente como um todo, olhando o mercado dentro dessa estrutura. E para isso, Fabiana, vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo na Breton, né? Você entende que a aplicação das dimensões ESG já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da Breton? Sim, a Breton ela já comprou essa ideia. A gente vem construindo esse caminho desde 2018. A gente começou com um programa que a gente lançou um desafio para novas empresas utilizarem os resíduos da Breton e, com esses resíduos, construírem novos produtos. A gente premiou a empresa que melhor utilizou das nossas sobras de produto. A partir daí, a gente fez uma nova ação, que é a ação que perdura até hoje, que a cada pedido feito na Breton, a gente planta uma árvore na Mata Atlântica. Então, assim, por que a gente entrou e optou pelo pilar I, Environment ou ambiental? Porque, assim, uma empresa tem que começar realmente escolhendo um dos pilares. Não adianta querer fazer tudo de uma vez, porque senão você não faz nada direito. A gente escolheu o pilar ambiental porque a gente é uma empresa de móveis. A gente retira da natureza a nossa matéria-prima, a madeira, a folha das árvores, e a gente, como empresa, se sentiu na responsabilidade de devolver isso para o meio ambiente. Aí a gente criou esse programa. Hoje a gente já tem mais de 10 mil árvores plantadas, o que muito nos orgulha. Isso voltou de uma forma muito legal para todos os nossos colaboradores, porque a gente não quer só como empresa devolver isso, a gente quer que isso seja uma realidade interna da Breton. A gente tem como valor a sustentabilidade. E para ter como valor a sustentabilidade, isso tem que ser acompanhado pelos nossos colaboradores, pelos nossos fornecedores, nossos clientes têm que entender isso. E esse é um valor intrínseco, não é vamos fazer marketing com isso, isso é real. A Breton, ela aposta nisso e ela mostra que ela realmente está preocupada com o meio ambiente, o espaço que a gente vive, em realmente devolver aquilo que a gente tira e, mais do que isso, em regenerar, que é o que a gente estava conversando aqui internamente. Sem o meio ambiente, a gente não existe. A nossa matéria-prima não existe, a gente não consegue ir para frente. Então, esse valor ambiental para a gente ele é muito, muito real, ele é muito valorizado internamente, as pessoas entendem, elas levam isso de verdade para suas casas, dentro da empresa, nas questões de reciclagem, nas questões de descarte correto de materiais. Então, realmente, ele é um valor intrínseco para a empresa. Muito bacana, Fabiana. E nós precisamos divulgar, né? Ajudar a divulgar. Por isso vira benchmark no mercado moveleiro, porque é uma atitude que se torna exemplo, né? Então, eu falo muito isso quando eu falo desse tema, que meu objetivo não é... Hoje a gente é uma empresa carbono neutro. Com essa plantação de árvores a gente conseguiu ser uma empresa carbono neutro. A gente faz todo o levantamento das emissões de carbono e neutraliza com esse plantio de árvores. E eu não tenho a intenção que a Breton seja carbono neutro. Eu tenho a intenção exatamente que você falou, de ser um exemplo e que outras pessoas venham me perguntar como a gente chegou nisso. Assim, eu estou super aberta para quem quiser fazer esse programa dentro das suas empresas, de eu contar como a gente começou, como a gente se tornou uma empresa carbono neutro, e espero que muitas outras empresas também se tornem carbono neutro. Muito bom, Fabiana. Parabéns. Emerson, vamos lá. Você já foi secretário de Desenvolvimento Econômico e deputado federal, já comentou aqui, num período que pouco se falava em sustentabilidade. Pois é. Como você vê agora essa evolução do conceito e das boas práticas de ESG nas organizações? Mudou muito, viu, Lívio? Eu acho que nós estamos num momento importante, é um momento de virada. Você começa a perceber que, por exemplo, a Fabiana falando aqui do carbono neutro, é difícil você ver uma empresa
que já consiga anunciar, olha, eu sou carbono neutro. E as empresas começaram a perceber, e isso aconteceu porque 50 fundos de investimento tomaram uma decisão importante. Eles falaram, num determinado momento, alguns anos atrás, nós só vamos emprestar dinheiro para empresas ESG. O que é ESG? Mas todo mundo pergunta, o que é ESG? Aí veio governança social ambiental. Esse termo governança social ambiental surgiu porque os fundos começaram a dar dinheiro e um dinheiro mais barato para empresas que cumprissem a agenda ambiental, econômica e social. E aí começou todo mundo a repensar, avaliar e ver. No fundo, isso é determinante para todos nós. E eu estou dizendo para todos porque eu fui estudando, percebendo, com a energia solar que eu comecei a trabalhar, começa a ver, a energia solar está bombando 70% ao ano. Está crescendo 70%, 80% ao ano. Em 5 anos de energia solar full no Brasil, nós já ultrapassamos Itaipu. Nós estamos com 16,4 gigawatts em energia solar no Brasil, que é maior do que os 14 giga que Itaipu gera. Nós somos a terceira fonte de geração de energia solar, de energia do Brasil. A primeira é hidráulica, a segunda é eólica e a terceira é a solar. Então, isso é um salto inimaginável alguns anos atrás. E aí você começa a perceber que o Brasil é um player internacional. Na verdade, não tem mais volta. Se nós não errarmos a mão no governo, no Congresso, nas autoridades públicas, na governança das empresas, nós seremos no planeta o país que vai liderar a pauta verde. Nós temos tudo para isso. Terra, ambiente, energia, água potável, não tem por que errar. Aonde que falta a gente evoluir? Essa agenda ESG, eu andei um pouco mais nela, para uma questão, Fabiana, que é interessante para você, para Breton e para a gente começar a refletir, que é o cidadão ESG. Eu escrevi um artigo no Valor, há 2 semanas atrás, dizendo que não tem empresa ESG se o cidadão não for ESG. Mas o que é um cidadão ESG? Vamos avançar nessa tese. É um cidadão, Fabiana, que, por exemplo, no seu dia a dia, cuida do seu lixo de uma forma diferente, tem um consumo consciente, vai comprar móvel na Breton, porque a Breton é carbono neutro, cuida das pessoas, aceita o diálogo, aceita opiniões divergentes, tem governança na família, na escola, no seu sindicato, tem uma relação social completamente diferente que leva em consideração a governança pessoal, a questão social. Por exemplo, eu aceito diversidade. Eu sou uma pessoa que vivo bem com diversidade dentro no meu meio de convivência. E no meio ambiente é aquela coisa que a gente já sabe, né? Por que cada nota fiscal que a Breton tira, ela planta uma árvore? Porque ela percebeu, como cidadã, que isso vai ser importante para a vida das pessoas. Ela colocou uma frase aqui interessante. Sem o meio ambiente, a Breton não sobreviveria porque depende da madeira. Eu vou mais longe. Sem meio ambiente, nenhum de nós vai sobreviver. É um pouco mais sério do que isso. O planeta é a nossa casa. Planeta é onde nós precisamos cuidar. Se a gente varre a calçada da nossa casa, é a nossa nave, mas a gente varre a calçada da nossa casa, nós temos que cuidar da maior residência nossa, que é o planeta Terra. Perfeito. E exatamente essa evolução do tema também veio junto com a consciência. Né? As pessoas estão mais conscientes, coisa que lá atrás era muito difícil discutir essa temática. E hoje, e aí eu acelero essa discussão até sobre a questão dos impactos das mudanças climáticas, porque isto é real, né? É tangível. E essas jovens, né, os jovens estão sem dúvida, compraram essa tese, sem dúvida, totalmente. E como as coisas estão muito claras, reais, você pega as notícias desta semana, você vê, né? Altíssimos índices de calor na Europa, na Grécia, em na Austrália, nos Estados Unidos. Graus na Inglaterra, ninguém 200 dias sem chover na Itália. Nossa, e no momento em que os trilhos dos trens estão derretendo, os trens não estão podendo andar hoje. No aeroporto da Inglaterra não podia descer o avião porque estava todo amoleceu o asfalto. Exatamente. Então, esses dados é que fazem com que as pessoas tenham mais percepção e comecem a relevar essa consciência sobre a sustentabilidade. Então, acho que a gente está vivendo esse momento. E aí, Fabiana,
nos reporta o seguinte: a Breton é uma indústria, uma varejista do setor moveleiro e está operando em várias regiões do país. Vocês têm um comitê de sustentabilidade? Como a Breton mitiga suas emissões de carbono? Vocês chegam a medir os impactos? Você tem aí uma plataforma nessa direção? Então, acho muito legal essa sua pergunta. A gente está implementando formalmente essa questão da sustentabilidade dentro da empresa. É um valor, foi muito natural tudo que aconteceu até a gente virar carbono neutro. Agora a gente está voltando um pouco e realmente criando esse comitê. A gente, inclusive, já teve algumas reuniões, mas formalmente a gente está criando ele agora, envolvendo outras pessoas da empresa, não só assim, a nossa consultoria que nos ajudou a ser carbono neutro, as pessoas que cuidam disso, mas a gente quer envolver outras pessoas e levar cada vez esse tema realmente para a vida do dia a dia dos nossos colaboradores. A gente realmente quer que as pessoas cuidem do planeta. Como eu falei, não é só a empresa, somos todos nós. Se a gente trazer um pouquinho disso que a gente está trazendo para o meio ambiente através dos nossos colaboradores, fornecedores, todo mundo, a gente chega aonde a gente quer, que é ter um mundo assim, que a gente possa viver, não é nem melhor mais para viver, como vocês falaram, a questão do clima na Europa, essa questão é hoje. Isso ficou muito claro para as empresas, porque se não começar pelas empresas, se a gente não começar com a nossa responsabilidade como pessoa jurídica, a gente não consegue envolver as pessoas físicas, porque elas estão vendo o que está acontecendo, mas se elas verem onde elas trabalham, onde elas estão no dia a dia realmente trabalhando essa causa, elas também vão se envolver. Então é nesse sentido que a gente tem trabalhado na Breton, a gente está criando esse comitê para crescer esse lado de sustentabilidade da empresa e aí poder avançar. A gente já tem algumas ações de causas sociais também, a gente está entrando num processo de governança que eu considero eu considero os 3 pilares muito importantes. Hoje a gente está voltando mais para o ambiental, mas é isso de assim, a gente tem que ter as boas práticas dentro da empresa em todos os pilares e como empresa ser realmente o exemplo para toda a nossa comunidade que está em volta. Muito bacana, é isso mesmo. Emerson, você foi diretor da GD Solar, né, que é uma empresa líder em geração de energia solar. Você já fez alguns comentários, mas é importante agora a gente firmar. Como você avalia o crescimento da produção da energia renovável no Brasil? E você acha que esse processo é irreversível? Primeiro, não tem volta. Eu acho que vou começar pela última parte da pergunta. Ele realmente é um processo sem volta. Primeiro porque, a gente comentou aqui, não tem como você sobreviver no planeta se você não for gradualmente substituindo a indústria do petróleo por outros sistemas de formação de energia. A energia do petróleo ela é limitada e é suja, né? Esse é o que a gente chama de energia suja. Ainda você tem carvão, você tem uma série de outras energias aí que, na verdade, estão porque não tinha a consciência ambiental. Quando você começa a aproveitar o vento nas eólicas e o sol na energia solar, você pode fazer, inclusive, uma das coisas que começou, que é uma revolução, é a combinação das duas. Na mesma área, porque a eólica exige uma área embaixo das pás gigantesca que tem que ficar ali. E o vento não é constante. O vento ele sopra, mas às vezes à noite sopra menos, sopra mais à noite e menos de dia por causa do calor. O calor diminui e interfere no vento, além das correntes poderem mudar. O que as empresas eólicas estão fazendo? Embaixo estão colocando plantas solares. Você já tem a subestação, vira uma energia flex. Na verdade, é igual carro flex. Você pode usar álcool ou gasolina. Quando você instala parques solares embaixo das eólicas, com a mesma subestação, aquela subestação diminui o custo pela metade da eólica. E segundo, durante o dia você já sabe exatamente quanto você vai gerar de sol. Porque o sol, 8 horas da manhã, abriu, é aquela energia, sobe, é um quadrado, vai, desce no fim da tarde. O vento não. Então, você combinando as duas, você tem um potencial de geração muito significativo que vai ser a tônica no futuro. E já estão indo agora para as eólicas em alto mar.
que ela tem uma capacidade maior de geração, transmite por baixo a geração da energia. E eu vou dizer uma novidade para você, viu, Lívio, aqui no programa de vocês. Foi descoberto na Nova Zelândia um novo sistema patenteado já, que está começando a chegar no resto do mundo, que é uma irradiação da energia por ondas. Você não precisaria de cabos para transmitir energia. Você levanta uma plataforma, tem uma plataforma base, a energia desta plataforma levanta um negócio gigantesco, uma tela, essa tela transmite por onda essa energia para quilômetros de distância e essa energia desce naquele lugar e é distribuída. Então imaginem em lugares que você não tem linhas de distribuição de energia, por exemplo, a Amazônia. Como é que você chega com energia na Amazônia? Um dos maiores problemas que você tem é atingir energia em lugares ermos. Você tem que chegar com linha de transmissão. Isso eliminaria o problema das linhas de transmissão à distância, facilitaria energias eólicas no alto mar, que para transmitir teriam que construir cabos caríssimos submarinos. Aí você gera energia do vento, transmite por onda e recebe na Terra. Então vem aí um processo de evolução que é uma revolução em energia sustentável e o caminho não para nisso. Nós vamos no dia a dia nosso, carro elétrico. A grande revolução que virá será no carro elétrico a etanol movido por hidrogênio. Você vai pôr álcool no seu carro, ele vai liberar uma molécula de hidrogênio. Esta molécula de hidrogênio alimenta a bateria e o seu carro é elétrico, mas não precisa carregar na tomada. É um carro elétrico que anda com etanol. É uma revolução no etanol no Brasil. Eles estão prevendo que o etanol sai de 30 bilhões de litros em 2025 para 50 bilhões de litros em 2030. Então, tá assim, e o Brasil é a potência desse movimento. Nós precisamos, e olha, me dá medo, porque eu não vejo nenhum candidato ao presidente tocando nessa tese. Não vejo nenhum dos candidatos falando na agenda ambiental, econômica e social. A gente está lá discutindo urna eletrônica, o que vai fazer, se o voto é ou não é. Isso é impressionante nos dias de hoje, né? Nos próximos 20 décadas, anos, 10 anos. O futuro, eu quero olhar para frente, eu não quero ficar olhando para trás. Claro, né? claro. Então, como você estava comentando, Emerson, essa pressão está vindo fortemente da Europa, todo mundo já está acompanhando. A Alemanha designou como meta até 2030 não ter mais nenhum carro movido a motor a combustão. Assim será a França também. Então, o que vai acontecendo? Uma forte pressão para alternativas. E a energia renovável não tem jeito. Realmente irreversível. Você sabe que a Europa, só um segundinho, ela fala no Triple Bottom Line. Sim. O que é o Triple Bottom Line, que é a base da agenda ambiental, econômica e social? Pessoas, planeta e profit, né? Que eles falam people, planet and profit. Mas o profit vem lá, o lucro, né? Lá na frente. Então é pessoas, planeta e lucro. Nosso é PPL, é o Triple Bottom Line nosso, mas o lucro ele vem depois de você atender pessoas, planeta e aí você tem o lucro. Perfeito, muito legal. Fabiano, no contexto da dimensão ESG, o que está já aplicado na Breton quanto à participação dos seus colaboradores? Você é uma diretora de gente, né? E como as práticas ESG da Breton impactam seus fornecedores, clientes e na sua imagem reputacional? Você já tem uma ação mais larga em relação a esses ditos stakeholders? Sim, a gente tem divulgado toda a nossa ação. Para os nossos colaboradores é muito visível tudo que a gente tem feito. Então, desde coisas pequenas, que é até uma dica que eu dou para empresas que ainda não têm essa agenda, não precisa começar querendo virar uma empresa carbono neutro. Isso é um passo que a empresa naturalmente um dia vai chegar. Mas é começar com coisas pequenas. Então, descarte correto de papel, de plástico, de lixo orgânico, descarte correto das matérias-primas da fábrica, essa questão da implantação de energia solar, que é um passo que a Breton está fazendo. Então, pequenas coisas que os colaboradores começam a ver, eles levam para dentro de casa. Então, a gente fez uma semana Eco-Breton dentro da Breton, realmente estimulando essa questão. Trabalhem essa parte da sustentabilidade dentro da casa de vocês, reciclem os lixos. A gente apontou
alguns pontos de coleta, porque as pessoas não têm pontos de coleta dentro da sua casa para papel, plástico, vidro. Então a gente apontou alguns pontos de coleta perto da nossa empresa. Então, assim, são pequenas ações que vão levando e que a empresa vai se apoiando e vai crescendo nisso. Para os clientes também já é uma ação muito vista dentro da Breton. A gente divulga bastante o nosso Eco Breton, como a gente chama, essa questão a cada pedido a gente planta uma árvore. E para os stakeholders, nós, diretores, sócios da empresa, é um valor intrínseco. Como eu estou te falando, é uma coisa natural que a gente viveu dentro da Breton. A gente começou com ações, fomos crescendo, temos consultores para nos ajudar a chegar em todo esse ponto. Então, realmente é uma ação comprada por todos os nossos stakeholders e que a gente passa isso muito para o mercado. Não é, eu acho que hoje, além de ser importante, tem a questão de marketing, sim. Então, assim, você divulga isso sendo um valor verdadeiro, mas isso volta. Isso volta porque hoje os clientes levam isso em conta. Então, assim, eu tenho uma certeza que, assim, os clientes valorizam a nossa questão do Eco Breton. Então, desde que sejam pequenas ações, divulguem para o mercado, mostrem o que vocês estão fazendo, porque realmente isso volta. As boas práticas precisam virar exemplo, né? E quem não divulga não sabe se o exemplo realmente está sendo suficiente para demonstrar essa transformação, né? Então, boas práticas devem virar exemplaridade, que devem ser divulgadas e gerar essa onda de repercussão. E é bacana fazer esse comentário com você, Fabiana, porque normalmente a gente olha as empresas, elas costumam dar destaque muito mais às atividades externas do que com o ambiente interno. E você tem o teu time, né? Você tem sua equipe, são eles que vão ser o time sustentável da Breton. Agora, para ele ser sustentável, ele precisa praticar. E pratica onde? É em casa, é na escola, é no clube, é na igreja, para ele, né, se conscientizar para depois, na empresa, ele formar esse conjunto transformador que a empresa normalmente requer. Então é importante você ter alinhado com bastante ênfase essa oportunidade de atuação do time interno e com grande repercussão externa. Emerson, isso aqui é uma coisa bacana aqui para a gente discutir. A questão do crédito de carbono é quase que uma novidade no Brasil. Como você vê a oportunidade das empresas se utilizarem deste mecanismo? O mercado está aderente, já tendo em vista a legislação em vigor? Olha, Lívio, tem uma lei, se nós falarmos na legislação, existe no Congresso um projeto de lei que foi criado pelo deputado Marcelo Ramos, que na verdade foi vice-presidente da Câmara até pouco tempo atrás. Esse projeto de lei é muito interessante porque ele fala na regulamentação do crédito de carbono, que é importantíssimo para você ter este mercado de uma vez por todas criado e em evolução. Então, existe uma lei. A deputada Zambelli pegou a relatoria desse projeto, mas está parado na mão dela. Então, é um projeto importantíssimo que não avançou. O governo, em função de o projeto não andar, criou um decreto, e é um decreto-lei sobre a regulamentação do crédito de carbono. Mas, como todo governo, na verdade, quando faz um projeto desse, ele não atende 100% do que precisaria, que estava no projeto original do deputado Marcelo Ramos. Então, por exemplo, o CEBEDS, que é o Centro Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento Sustentável, fez uma longa análise desse decreto-lei, olhou lá vários pontos que precisariam ainda ser implementados e, pelo menos, você tem um decreto, mas ele vai ter que ser evoluído numa lei. O que dá segurança é a lei. A energia solar começou agora, em fevereiro foi aprovada uma nova lei, e a segurança do investidor em energia solar triplicou depois que tinha uma lei. Então, o crédito de carbono vai acontecer a mesma coisa. Você precisa ter uma lei que regulamente isso e isso dê tranquilidade. Mas já é, no Brasil, um mercado que está crescendo por si só. Tem o crédito de carbono voluntário, então as empresas estão registrando esse crédito de carbono, estão certificando esse crédito de carbono. Ao certificarem, vendem no mercado para as empresas que precisam comprar para serem carbono neutro e você faz essa transação.
Então, é um mercado crescente, está evoluindo rapidamente. Eu acho que o crédito de carbono é a moeda do futuro. E é a moeda, por exemplo, se o Brasil tivesse potencial para gerar crédito de carbono da Mata Atlântica, da Amazônia e tudo, você pega a floresta amazônica, mais o que você tem no Brasil, você pagaria a dívida do INSS, a dívida que nós temos hoje de Previdência Social, seria coberta com crédito de carbono. Essa conta já foi feita. Então, para você ter uma ideia do volume de crédito de carbono que nós temos a ser aproveitado, que está aí parado. Legal. E, na verdade, o Brasil, até pela extensão territorial, será um dos maiores players no mundo. Não tem a menor dúvida que será. Todo mundo está olhando para o Brasil, só nós que não estamos olhando. Todo mundo está olhando para o Brasil. Bacana. Nós estamos vivendo um novo momento mesmo, Emerson. Isso será foco nos próximos meses e ano muito presente nessa discussão. Fabiana, agora com você. Como a Breton, nas suas operações, comunica ao mercado as práticas de ESG? A Breton ainda organiza e publica o seu relatório de sustentabilidade? Você já tem um relatório nessas dimensões? O relatório que a gente publica hoje é a quantidade de árvores plantadas, que hoje é a nossa principal ação. A gente tem outras ações sociais. Que eu falo, a Breton, naturalmente, ela tem a questão de diversidade bem resolvida, a gente tem mulheres em cargo de liderança, a gente tem uma diversidade bem interessante dentro da Breton, mas o ponto principal de divulgação realmente é essa questão do plantio de árvores. E é importante a gente identificar a evolução, né? Porque a publicação de um relatório de boas práticas, um relatório de sustentabilidade, seguindo as dimensões GRI, acabam também subindo a régua, né, da formalização dessas ações dentro das organizações e favorece claramente, fortalece claramente todos os atos ESG. Muito bom, Fabiana, legal. Emerson, o Brasil assinou e se comprometeu com as metas de redução de emissões de carbono. Você escreveu um artigo no Valor Econômico sobre o título Cidadão ESG, você já fez alguns comentários, mas eu queria, se você pudesse avançar um pouquinho. Como nós, cidadãos, devemos incorporar essas metas de redução e fazermos a nossa parte, né? Porque a hora que o Brasil assina, a pergunta que fica é, quem é o Brasil? O Brasil somos nós. Né? Exatamente. E aí que me chamou muito a atenção esse seu artigo, porque aí você espeta o dedo na frente das pessoas e fala assim, você tem que fazer a sua parte. No fundo é isso, né? Todos nós temos uma obrigação como cidadãos, né? A consciência cívica, que a gente chama de energia cívica, a capacidade nossa de entendimento do nosso papel como cidadão, é uma das coisas que eu mais sinto falta hoje, porque você vê muita discussão política inútil, desnecessária. Até, por exemplo, as pessoas são eleitas e, quando assumem um cargo, acham que elas vão para o cargo com obrigação pessoal delas. Não, elas vão para um cargo público representando as pessoas que depositaram a sua confiança nela. Então, por exemplo, no Japão, quando passa um funcionário público, as pessoas abaixam em reverência a alguém que está prestando um serviço para ele dentro... A própria palavra, né, Emerson? Servidor público. Ele deveria ser assim. Né? Na verdade, quem paga o salário do presidente da República sou eu, você, a Fabiana. Ele é meu funcionário. O governador é meu funcionário. Sim. O deputado é meu funcionário. Por quê? Porque eu pago imposto, esse imposto vai para o salário dele, ele tem que prestar contas a mim. Né? Então, as pessoas perderam um pouco essa consciência cívica. E eu chamo isso como um traço importante na hora que você avança para uma consciência ambiental. Porque hoje, eu vi um livro, recomendo a todos lerem, da Minouche Shafik, que é um livro chamado Cuidar Uns dos Outros. Foi esse livro que me inspirou a fazer um seminário enorme sobre a nova agenda ambiental, econômica e social. Por quê? O que ela diz no livro? Pós-pandemia, todos os contratos sociais terão que ser revistos, porque o mundo mudou. A agenda econômica, ambiental e social ela é uma agenda
que ela tem como base revisão de contrato social de todos os países, mas tendo como pano de fundo a questão da sustentabilidade e a questão do meio ambiente. Então, eu tenho que rever a minha relação com meus funcionários, eu tenho que rever minha relação com o poder público, as aposentadorias. O papel das mulheres na sociedade é outro. As mulheres, para educar, elas precisam trabalhar, mas para trabalharem, elas precisam deixar os filhos. Para elas deixarem os filhos, elas precisam ter creches. As que não têm condição de deixar numa escola particular vão trabalhar como? Como é que você evolui para uma nova sociedade onde mulheres são 52%, mas ficam, às vezes, em casa cuidando dos filhos? Então, elas não podem trabalhar. E elas são hoje força de trabalho importantíssimo. Desculpa. Então, o que você tem que fazer? Tem que rever isso, e isso é revisto através do papel nosso como cidadãos ambientais, cidadão ESG. Eu quero que todos nós tenhamos essa noção, essa clareza de que a hora que eu conseguir colocar pessoalmente como é que eu sou tenho governança ambiental e social, eu consigo mudar a empresa, eu consigo mudar o país, eu consigo mudar o planeta. É de baixo para cima. É isso. Muito bom. Posso complementar? Deve. Eu vejo uma questão assim, infelizmente, a gente não pode depender do governo. Eu vejo isso como pauta essencial, como o Emerson falou, além de discussões que não levam a nada, mas como a gente tem um governo que talvez a gente não pode esperar deles essas questões de ter creches ou ajudar no papel de porta de entrada de pessoas negras que não têm oportunidade. Essa agenda se voltou para as empresas. Então, assim, eu acho que realmente chegou um ponto que as empresas precisam assumir essa parte. Perfeito. Porque a gente não pode depender de esperar o governo. Então, as empresas realmente elas têm que assumir isso para si, de colocar no mercado de trabalho pessoas que não têm a mesma oportunidade, de cuidar do meio ambiente, de cuidar de governança, porque senão a gente não vai ir para frente como país. Então, assim, falando como Breton, a gente enxergou a nossa responsabilidade. E aos poucos, aliás, hoje, graças a Deus, rápido, todas as empresas estão vendo que o papel tem que partir delas. Para aí as pessoas físicas terem as empresas como exemplo e não precisarem esperar isso virar um projeto de lei ou não precisar esperar realmente do governo. Então, eu acho que fica aqui essa questão de nós, como empresas, assumirem isso para agilizar essa questão. Essa questão é de hoje. O aumento da temperatura, como vocês falaram, na Europa já aconteceu. Os jovens já têm essa pauta como pauta principal deles, de procurarem empresas que têm essa questão da responsabilidade com o ESG e a gente servir realmente como exemplo para a sociedade. Perfeito. Bárbara. Concordo integralmente. Bárbara. Só vou você me fez lembrar uma situação, Fabiana, interessante. O ano passado, Emerson, fui dar várias palestras, eu costumo dar muitas palestras, mas na Semana do Meio Ambiente, várias escolas me chamaram para falar. E um grande colégio aqui conhecido me chamou para dar uma palestra para todos os alunos e depois a gente criou mesas de debates em cada uma das salas. E eu, depois da minha palestra, eu apresentei aquele filme, Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, onde ele estabelece as grandes transformações em 2015, 2020, 2025, 2042. E é um impacto. Você conhece a história do Al Gore, é um estudioso, cientista sobre o tema. E o que eu mais ouvia nas salas de aula era o choro dos jovens. Que loucura. É uma coisa que chamou muita atenção. Por quê? Aquele jovem de 15, 17 anos que estava vendo o filme, ele começava a se projetar, né? 2025 é amanhã. 2030 quantos anos eu vou ter? O que vai acontecer no planeta? Qual vai ser a minha vida futura aqui? Então, o que ela cita no livro dela, uma coisa importante que tem a ver com exatamente com o que você está falando. Em vez de pensarmos numa herança econômica para os nossos filhos e netos, qual é a herança ambiental
que nós estamos deixando para os nossos filhos e netos. É verdade. Então, momento de esse reflexão. fato ficou muito marcante em mim, porque aí você viu o impacto. E se os jovens não abraçarem essa causa, né, essa transformação será extremamente ineficaz. Perfeito. Muito bom. O tempo está passando, hein? Você viu? Bom, eu nem percebi. E já estamos chegando ao final do nosso episódio. E agora vocês têm alguns minutos para darem seu recado final. Vou começar com você, Fabiana Pfefferbaum, por favor. Bom, primeiro eu acho que a gente teve realmente uma conversa muito legal sobre o tema. É um tema que não tem volta, que todo mundo vai... Como você falou, você conversou com jovens de 15, 17 anos, realmente a gente tem que deixar essa herança. São nossos filhos, sim, são nossos netos, então como que a gente não vai preparar um mundo para eles? Não existe mais volta e não existe outra possibilidade. O assunto está muito presente no nosso dia a dia. Realmente eu volto a falar, não precisa, como empresa, querer começar grande, querer ser uma empresa carbono neutro. Começa com pequenas ações, começa cuidando do seu entorno, começa cuidando das suas pessoas, que isso naturalmente vai se tornando um valor real para a empresa. E, mais uma vez, como eu falei agora, assumam a responsabilidade para a gente realmente ter um mundo onde a gente possa viver, onde a gente tenha futuro para viver. Muito legal. Muito obrigado, viu, Fabiana? Emerson. Lívio, muito agradecido e honrado com o seu convite, um prazer estar aqui com você, agradecer a FIP, agradecer a Abre, prazer estar com a Fabiana aqui, entender melhor como é a Breton, e pode ter certeza que eu vou começar a procurar seus móveis lá, porque agora eu entendi que não é só móveis bons que vocês têm, é uma agenda ESG bonita, parabéns, eu acho que é muito interessante a gente ver isso. E as empresas têm um papel fundamental mesmo. Você tem toda a razão. A gente começou assim, né, Lívio? Lá atrás o PNBE chamava a responsabilidade empresarial como uma das coisas mais importantes que tinha, que é o cidadão empresário. E eu acho que isso está pegando. Finalmente, depois de alguns anos, a gente começa a perceber as empresas, as fichas caíram para os empresários e eles vão revolucionar. Eles vão revolucionar o governo, eles vão revolucionar a sociedade e os cidadãos que trabalham junto com eles. Obrigado pelo convite. Obrigado. Super obrigado. Eu vou agora fazer os últimos agradecimentos, especialmente à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o Carlos Luque, que nos apoia em todos esses projetos. A diretoria da Abre, na pessoa do seu presidente, o Sérgio de Carvalho Maurício. Um super obrigado, Sérgio. Diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, que nos acolhe aqui neste estúdio. Aos nossos técnicos queridos, o Zé Carlos e o Beto, aqui sempre ativos, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro aqui presente, o Augusto Roque, o Zé Fernandes, a Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia muito também nesse projeto. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais da Abre e do Sindiprestem, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos dois convidados, viu? Vocês foram absolutamente perfeitos e engrandeceram muito esse nosso episódio, viu? Muito obrigado. E também a você, que nos acompanhou neste diálogo ESG FIP, com o patrocínio da Abre e do Sindiprestem. Até o próximo episódio.